Tudo bem? Vamos falar hoje sobre papada. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a região cervical ou submeto, que é como chamamos isso tecnicamente, ela faz parte de um conjunto. Então a gente não deve avaliar só esse excesso de gordurinha, essa flacidez na região cervical, mas avaliar o rosto como um todo. Onde que eu quero chegar? Às vezes essa aparente flacidez na região aqui, essa falta de definição, ela se deve porque na vista do perfil, na vista lateral, o paciente tem um queixo um pouquinho para trás, a gente chama de retrognata. E ele pode ter uma implantação dessa musculatura que prejudica essa definição da região do pescoço. Então muitas vezes ele não tem excesso de gordura e ele tem simplesmente um mau posicionamento ou uma alteração anatômica. E aonde que eu quero chegar? Só fazer lipoaspiração não vai melhorar muito isso. Então a nossa ideia é associar procedimentos. A gente faz a lipoaspiração. Em alguns casos a gente tem que fazer um acesso aqui para dar um pontinho, para reposicionar essa musculatura. A gente tem que enxertar gordura ou colocar até uma prótese de mento para dar projeção aqui. Isso pode ser feito com enxerto de gordura, que vai ser um pouco absorvido, pode ser feito com preenchimento ou até a prótese e, em alguns casos também, a cirurgia ortognática, que vai fazer a projeção desse osso colocando placa, fazendo osteossíntese, avançando mesmo esse osso aqui para melhorar essa angulação, e aí deve ser avaliado como um todo esse rosto. Às vezes eu tenho essa relativa falta de projeção e eu posso ter um avanço do terço médio, eu posso ter esse terço médio, que é esse osso também da região aqui do meio da face, afundado. Então tudo isso a gente avalia durante a consulta para propor um melhor tratamento. Então vamos lá, não é só fazer lipoaspiração que eu vou melhorar isso, eu tenho que avaliar esse paciente no perfil e avaliar a face como um todo. Se está indicado fazer só a lipoaspiração, a gente vem para o segundo ponto. Vou fazer a lipoaspiração para retirar o excesso de gordura da região cervical. E o paciente tem excesso de pele também, porque se eu tirar aquele excesso de gordura é como se fosse um emagrecimento daquela região. Não vai ficar sobrando pele, não vai ficar flácido. A gente tem alguns pacientes que em algum caso a gente faz a lipoaspiração e fica como se fosse com mais fibrose. Por quê? Porque fica com pele sobrando e aquela pele para acomodar ali, ela vai grudar um pouquinho em região diferente. Não é só questão de tape, não é só questão de drenagem. Muitas vezes esse excesso de fibrose ali na região, ele é confundido com essa flacidez residual. Então o paciente fica com aquela pelezinha solta e que ela vai grudar como eu tirei aquela gordura de forma ali não bem distribuída e consequentemente vai dar esse aspecto que a gente falou, que a gente chamou aqui de fibrose. Então, em alguns casos, é indicado a gente fazer a lipoaspiração, se a gente não precisa remodelar essa musculatura, mas se eu preciso tratar essa pele, a gente associar o Body Tight ou Morpheus, que é essa radiofrequência, para a gente aquecer e fazer uma retração dessa pele. Isso é possível fazer muitas vezes até em regime ambulatorial no consultório com anestesia local, por ser uma região muito pequena. Então você pode retirar aquela gordura e fazer essas tecnologias de retração de pele. Em alguns casos a gente pode fazer também o bioestímulo de colágeno, Radiesse, Sculptra, entre outros, para tentar melhorar um pouquinho também essa flacidez. Feito isso, a gente precisa avaliar outro ponto. Ontem eu fiz uma cirurgia de lift facial que incluiu terço médio, terço superior e terço inferior, que a paciente já tinha um pouquinho dessa musculatura, essa banda platismal, é quando fica com aqueles pregueamentos aqui. Já tinha feito 2 vezes cirurgia, foi o terceiro lift facial dela, e ela já tinha tratado essa região do pescoço, mas ainda tinha um pouquinho dessas bandas. Então a gente fez, não tinha excesso de gordura, tinha simplesmente flacidez com essas preguinhas da musculatura. Então a gente abriu de novo essa região, amarrou esse músculo novamente, descolou essa pele e fez uma nova tração. Onde que eu quero chegar? Deve ser avaliado não só a região cervical, mas avaliado
a face como um todo e vendo essas características. É possível tratar só no consultório, fazer uma lipinha pequena? Se for o seu caso de não ter flacidez, às vezes só a lipo resolve. Ou só a lipo não vai resolver, porque eu tenho essa musculatura, eu tenho que aplicar esse músculo, eu tenho que corrigir isso, então eu não conseguiria fazer isso no consultório. Tenho que fazer isso com o paciente anestesiado no centro cirúrgico. Então, cada caso é um caso, mas a verdade é que a região cervical, ela dá um significado ali, ela faz parte dessa beleza facial e muitas vezes pode te incomodar bastante naquela foto, naquela posição que você fica, onde isso pode chamar mais atenção. Então, tratar o seu pescoço significa deixar o seu rosto mais bonito também. Então, o objetivo desse vídeo foi chamar atenção para essa região tão importante e te mostrar, te dizer que esse tratamento não é tão simples como imagina e a gente pode lançar a mão de vários recursos para tentar melhorar essa região. Se ficou alguma dúvida, se você não sabe em qual desse perfil você se encaixa, quais dessas pacientes, quais desses procedimentos vão ser mais indicados para você, venha para uma consulta que a gente vai ter o prazer de avaliar você direitinho e te encaixar dentro de um tratamento que vai ser mais adequado. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aí. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aguarde novos vídeos. Muito obrigado!